Muito que bem, depois de eu fazer a Sele Santos, e se você não viu a minha Sele Santos, tá uns 2, 3 vídeos atrás, é só caçar aí, em que eu convoquei 23 jogadores que eu vi jogar no Santos para formar a minha seleção do Santos, Sele Santos. O pessoal veio me dar dicas de vídeo no Instagram, por essa época que não temos notícias de futebol e esportes ontem, por exemplo, marketing, enfim. E alguém me mandou no Instagram uma sugestão de listar os 15 maiores ídolos deste século no Santos. Então eu topei. Este século, então, eu peguei o elenco de 2000 até 2020, né? Não tem ninguém de 2000, então a discussão se começa em 2000 ou 2001 não importa, não tem ninguém de 2000. Tem de 2001, mas é o pessoal que vira ídolo a partir de 2002, então também não importa muito. Na real é de 2002 até 2020. Século 21. Quem são os 15 maiores ídolos do Santos nesse período? Eu listei 15 nomes, depois de muita briga, porque eu fui olhando elenco por elenco e cheguei a listar 37 nomes para cortar para 15. Muito bem. Eu vou dar alguns exemplos de jogadores que não entraram na lista de 15, mas ficaram perto e por algum motivo não entraram. Por exemplo, ótimos jogadores, mas que não são ídolos. O Ricardinho, por exemplo. O Ricardinho foi campeão brasileiro em 2004, mas ele não é ídolo do Santos. Ninguém santista idolatra o Ricardinho. Né? É um cara que jogou pelo Corinthians, é mais marcante a passagem do Corinthians, jogou no São Paulo, enfim. Mas apesar de ser campeão brasileiro pelo Santos, nunca foi idolatrado pela torcida. O Alexandro, por exemplo, é outro. Não é que tem passagem por rival. É um campeão de Libertadores, mas nunca foi o ídolo. Né? A gente nunca idolatrou o cara. Paulo César, que eu coloquei na minha seleção, nunca teve essa paixão do torcedor por ele. Apesar de, para mim, ser top 2 laterais que passaram pelo Santos no século, laterais direito, junto com o Jonathan, que é outro que não entra. Por quê? Porque jogou nem 20 jogos pelo Santos, nunca perdeu. Jogou muita bola, mas se lesionou tanto que foi embora cedo. Mal, quando ele estava aqui, mal entrou em campo. Então, por exemplo, os meus dois laterais direitos da Sele Santos não estão entre os ídolos. Né? Os 15 ídolos, eles não estão, nem chegaram perto disso. Eles chegaram perto, mas não tiveram chance real de entrar. Outro exemplo de pessoal que não entrou. Os que jogaram pouco tempo aqui e tiveram carinho do torcedor, mas ficou tão pouco tempo que não pegou essa idolatria. O Alberto. O Alberto, por exemplo, é perfeito nesse caso. O Alberto ficou 6 meses no Santos. Foi campeão brasileiro, titular, é santista, para quem não sabe, o Alberto é santista, mas não tem aquela idolatria, né? É uma questão mais do carinho mesmo, que não passa a idolatria. Jogadores ficaram muito próximos de entrar na lista, mas faltou alguma coisinha que eu não sei nem dizer o que é. O Robert, por exemplo, o Basigol, o vovô Basílio, craque em 2004, foi genial na campanha, mas falta um negocinho ali para ele ficar entre os 15, tem gente mais forte. Dois caras que quase entraram, mas pelo jeito que saíram do clube, a gente olha e fala, não são ídolos, Ganso e Arouca. O Arouca para mim jogou mais bola que o Ganso até, no geral, mas são dois caras que saíram de um jeito tão estranho do clube, o Arouca botando na justiça, o Ganso indo pro São Paulo, depois de forçar a saída por meses, você não consegue colocar idolatria neles. Teve um nome só nessa categoria, é um cara que a torcida esquece como era bom, e eu vou bater nessa tecla sempre. Mas ele não entra na idolatria, entre os 15 pelo menos, porque a maioria do pessoal esquece como ele foi bom no Santos. O David. O David, para mim, titular da minha seleção, se você voltar no vídeo você vai ver, mas o pessoal esquece quanto ele era bom. O David jogou muita bola aqui, mas como o pessoal esquece, acaba não sendo idolatrado, né? A idolatria em si acaba não existindo. Pois bem, o Pará não entrou na minha lista de 15, o que é injusto, mas eu vou seguir o que vocês gostam. Né? Se eu coloco Pará, vocês me matam. Eu não vou falar os 15 na ordem que eu acho do 15º ao primeiro. Eu vou falar numa ordem aleatória aqui e explicar porque eu acho que ele entra na lista de 15 maiores idolatrias. Mas eu vou começar com o que é de fato o 15º para mim, só para tirar essa polêmica de cara. E é o Molina. Porque a idolatria pelo Molina é mais do que pelo futebol, apesar dele ter tido seus momentos bons no Santos, é pelas palavras. Já falei aqui uma vez, o Molina, quando ele fala que Santos é amor, depois de estourar o nariz e jogar sangrando, muita gente é o símbolo, né? Ele pegou um time muito ruim de 2008, depois em 2009 também. É um cara que se sobressaía sobre um time muito ruim. Calma que eu vou falar de mais alguém desse elenco daqui a pouco. E que tinha as palavras certas, né, que conquistavam o torcedor, que estava muito carente. O time de 2008 quase cai, então o torcedor precisava de alguém para idolatrar. E o Molina chegou com as palavras certas, sendo sempre simpático e se matando em campo, que é o importante. Então ele pegou toda uma geração que acha que o Molina jogou mais do que jogou. O Molina não jogou tanta bola assim, mas a torcida que viveu aquela época
precisava tanto de alguém como referência que o Molina cresceu na própria idolatria. Ele chegou a virar ídolo por causa disso. A supervalorização e as palavras certas. Eu amo o Molina, eu sou Molinete. Mas é o cara com menos bola dessa listagem de 15. Mas dentro do século, a idolatria, às vezes até inexplicável pelo Molina, eu faço parte disso, tá? Faz ele entrar entre os 15 na minha visão. Lembrando que você pode listar outros 15 diferentes, não tem problema, é só uma brincadeira aqui entre a gente. Pois bem, corto o Molina na minha lista e outro que eu vou citar é Ricardo Oliveira. Você que é jovem e me acompanha vai achar que eu estou falando do Ricardo Oliveira 2015, 16, 17, mas 18, né? Eu até esqueci que era o que ele saiu certinho, mas não importa, porque eu não estou falando dele especificamente disso. Sempre digo, a bola mais alta, de mais qualidade que ele jogou no Santos foi em 2003, quando ele foi artilheiro da Libertadores pelo Santos antes de ir para o Betis, se eu não estou enganado, lá na Espanha. Ricardo Oliveira jogou muita bola. Depois, quando ele vira o líder de um time que a gente pode chamar de geração do quase, mas teve alguns resultados interessantes, principalmente em 2015, Paulista 2016, 2017, 15 e 16, e 2017 vice-brasileiro, enfim, por ali, eu sempre esqueço, mas muitos vices, títulos paulistas, o quase. Ele jogou bola também e foi líder. E muita gente pede ele de volta até hoje, que eu já acho um exagero gigante, mas ele sempre foi um símbolo para o Santista, e é interessante isso. Teve a bola maior, 2003, ainda em 2015 um pouco, mas acredite, pior do que 2003. E depois ele é um cara que se impôs como símbolo do time. Acho que entra nessa lista com alguma tranquilidade. Outro cara que teve, que merece aqui indiscutivelmente entrar na lista, mas teve seus momentos meio ruins, é o Elano. Elano tá na lista, claro. Campeão brasileiro em 2002, jogando muita bola desde 2001, mas brilhando em 2002, crescendo em 2003, 2004 e metade de 2005 até ir embora para a Ucrânia. Aí ele volta em 2011. Assim, eu tava na faculdade no dia que confirmaram. Eu quase quebro o computador da faculdade, da redação da faculdade, porque eu queria balançar, que meu Deus, o Elano tá de volta. Esse era o nível da idolatria que eu sentia. Ganhou a Libertadores, mas já não jogando tão bem. 2012 ele é dispensado, trocado pelo Miralles, veja só, porque estava muito mal. Ainda volta para se aposentar em 2016, né? Mas já não era mais o mesmo, fazia bastante tempo. Mas o Elano, esquece essa segunda passagem. O Elano de 2001 a 2005 foi genial pelo Santos. Jogou em 200 posições, foi lateral direito, centroavante, claro, meia de altíssima qualidade. Tem o gol na final de 2002, tem o gol no último jogo de 2004, campeão da Libertadores. A gente não precisa explicar muito sobre o Elano, é ídolo. Bom, falamos de final de 2002, então vamos para o nome óbvio. Robinho entra na lista, obviamente. Estou falando de campo aqui, discussão de extra-campo, que me interessa, mas não é para esse vídeo, não é isso. Campo, então não vou falar de financeiro. Campo, Robinho 2002, por ter pedalado, ele é pontualmente ídolo. 2004, campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, ídolo. É indiscutível. A gente não precisa se estender sobre o Robinho. A idolatria dele foi garantida nesses dois campeonatos, sem dúvida. 2010 só reforçou esse status. Não dá para discutir Robinho de nenhuma maneira na questão idolatria no século XXI. Outro que é incontestável é o cara com mais títulos do Santos, né? Pós-era Pelé. Léo. Gol na final de 2002. Campeão brasileiro em 2004. Campeão de tudo em 2010. Campeão da Libertadores em 2011. Léo, o maior lateral esquerdo da história do Santos. Obviamente, é um dos 15 ídolos desse século. O nome que eu quase não coloquei, mas que eu coloco porque ele representa uma coisa muito Santos, que é o menino da Vila. Gabigol. O Gabigol pode até não ter conquistado grandes títulos, ficou com seus paulistas só. Mas é um cara que ganhou a Libertadores pelo Flamengo e falou na entrevista pós-jogo, ou um dia após o jogo, por ali, é que o Flamengo estava criando essa história, mas a do Santos ainda era mais bonita. Que a história do Santos é a principal, que o Santos é o maior. É um cara que sempre fez questão de se mostrar santista, e eu tenho informações de bastidores que deixam isso claro, que ele é santista mesmo. Menino que chegou a fazer gol pelo Santos num dia que ele estava não relacionado, alguém se lesionou, nem lembro quem, ele foi pro banco, fez gol em campo. É assim, o Gabigol tem uma linda história, estreou, né, no dia em que o Neymar foi embora, era o substituto, não foi o mesmo nível, mas fez muito gol aqui. Tentam esquecer disso, mas eu não deixo. O Gabigol jogou muita bola e entra nesses 15. Porque é um menino da Vila puro, né? Um menino que a gente precisava de alguém. Puxou lá da base, criou. Desde os 12, 13 anos a gente sabia quem era o Gabigol e foi criando aquela expectativa. O Rodrigo ficou menos tempo em campo, né?
Então por isso que não entra. Apesar de ter entrado na minha seleção, na questão de idolatria não entra. Mas é outro cara que seria isso. Pena que saiu mais cedo. Mas ó, santista, sempre fala do Santos, torce, assiste aos jogos. Amo o Rodrigo, mas entre os 15 não entra. Um cara pouco lembrado também, mas entra entre os 15. Alex, o melhor zagueiro do Santos no século, entra com tranquilidade. Quem assistiu 2002, 2003, antes dele ir embora, sabe que o Alex é ídolo, sempre falou do Santos. Pena que não voltou porque o corpo estourou antes, teve que se aposentar porque os joelhos não aguentaram, mas o Alex foi cracaço na Vila. Bom, cracaço a gente pode falar de terno então, né? Quem que jogou de terno aqui? Renato. Renato que foi um gênio em 2002. Jogou todas as partidas de 2002, todos os minutos de titular sem ser substituído e sem tomar um cartão sequer. Por isso, não preciso nem falar mais nada. Voltou depois, anos depois, 2015, 14 na verdade ele volta. O 15, 16, acho que até 17, né? Sempre de terno. Não era mais o mesmo, o corpo já não aguentava, mas a classe que ele mostrava em campo era gigante. O respeito pelo Santos, tanto que trabalha no Santos até hoje, sempre foram gigantes também. Renato é ídolo demais. Vamos pro gol. Não citei goleiros, né? Então vamos citar logo 3 de cara. Primeiro eu vou citar o Vanderlei, porque é um dos 3 que se discute se é o melhor goleiro do Santos no século. Os 3 é impossível dizer, cada um tem seu gosto. Eu já falei que eu escalaria o Rafael na minha seleção Santos, mas o Rafael é mais ídolo que o Vanderlei? Não sei, mas também está na lista. E Fábio Costa. O melhor em campo para mim, junto com o Robinho, um pouco acima do Robinho para mim, mas é uma discussão inútil. Os dois foram geniais em 2002, na final de 2002. O Fábio Costa entra também. Fábio Costa tem sua idolatria pela loucura de por 2002. Rafael, por ser o cara do olha no meu olho, a gente vai se classificar e pelo título Libertadores. E Vanderlei, porque apesar de fazer parte da geração do quase, sempre escapou desse rótulo, porque é quem garantia as idas mais longe em torneios da geração do quase. O Vanderlei fez muito milagre aqui e todo mundo ama pra sempre esse cara. Os 3 goleiros da minha seleção são os 3 goleiros que são colocados nessa lista de ídolos. Para um time ofensivo, 3 de 15 é muita coisa, né? Curioso. Faltam 4. Então eu vou começar. 3 são muito suspeitos e um é óbvio. Vocês sabem que é esse um que eu não falei ainda. Mas vou começar pelos 3 suspeitos. O Diego. Por que eu digo que o Diego é suspeito? Porque pouco se lembra. Mas o Diego foi embora porque ele e o pai forçaram a saída em 2004, né? Acho que na 8ª rodada do Brasileiro, se eu não estou enganado. Pode ter sido um pouco antes, pouco depois, mas por ali. Ele forçou a saída, ele quis ir embora. Só que, por exemplo, deu tempo de 2004 ele perder para o Once Caldas na Libertadores. O Santos foi eliminado, infelizmente, para o Once Caldas. Ele foi para o Porto. E no Mundial, né, foi Once Caldas e Porto. E quando o Diego faz o gol, ele vai pra cima do Henao e toma cartão, não lembro nem se foi vermelho ou amarelo, porque ele vai pra cima do Henao provocar. O Henao, que era o goleiro do Once Caldas, quando eliminou o Santos, depois viria pro Santos, inclusive. O Diego teve essa lembrança. Nunca desrespeitou o Santos, nunca fez questão de voltar, verdade. Mas ele nunca desrespeitou, falou mal nem nada do gênero, que conta. E em 2002, ele foi o melhor jogador no campeonato inteiro do Santos. O campeonato inteiro, da fase inicial mais mata-mata, ele foi o melhor jogador. É o símbolo que se lesionou na final? Não jogou? Claro, abriu mais ainda a porta para o Robinho brilhar. Mas não dá para queimar isso, porque ele não jogou aquele jogo. Deu assistência para o Alberto fazer o primeiro gol da ida, por exemplo. O Diego é assim, ídolo, muita gente gostaria de volta. Eu acho que ele é bom ele nunca nem voltar para não se queimar. Deixa a história linda entre 2002 e 2003 dele eternizada e tá ótimo. Um cara que foi muito pouco, mas eu acho que entra porque foi um símbolo também de uma parte difícil, é o Zé Roberto. O que o Zé Roberto jogou em 2006 e 2007 foi um ano, né? Ele chegou no meio de 2006, pós-Copa, e fica até o meio de 2007. Foi absurdo. O último jogo dele, inclusive, é a eliminação pro Grêmio na Libertadores. Ele volta pra Alemanha, se não me engano. O Zé Roberto, cara, era você ver um dos melhores jogadores do mundo. O melhor jogador do Brasil na Copa estava no seu time. Isso é muito louco, cara. E era o nosso time. O Zé Roberto teve durante esse ano toda uma idolatria voltada para ele porque ele jogava absurdos pelo Santos. Infelizmente, o time ao lado dele não era tão bom. Mas ele jogou muita bola. Um outro cara que eu falei, né, quando eu falei do Molina, que eu ia citar alguém de 2008, é o Kleber Pereira. O Kleber Pereira chega no meio de 2007. Ele nunca joga com o Zé Roberto, ele chega logo depois. Então, é o cara que, pra mim, se ele tivesse chegado a tempo da Libertadores, o Santos tinha pelo menos ido pra final. Porque o Santos não tinha ataque. Eu ia falar, não tinha atacante, não tinha ataque completo. Eu podia falar, não tinha um centroavante que seria ele, beleza. Mas o resto também era muito ruim. Então, a gente jogou aquele jogo contra o Grêmio com o Renatinho. O Jonas, depois da lesão, piorou muito. Moraes, era um time muito fraco. O Moraes fez o gol do título paulista em 2007. No ataque era muito fraco. O Zé Roberto tinha que fazer muito esforço ali para funcionar. O Kleber Pereira resolveria esse problema.
como resolveu o nosso rebaixamento, o nosso não rebaixamento em 2008. Depois de 2009, o problema é que ele sempre ficava muito fora de forma e a perspectiva é tipo, era um time muito fraco e por isso ele se destacava. Não é um ídolo pessoal meu, mas eu entendo sim, reconheço, que é o de muita e muita gente que viveu esses anos, então entra assim na lista. E aí falta um, e é o Neymar, e eu não preciso explicar porque o Neymar entra na lista, porque o Neymar é o nosso melhor jogador do século e por muito tempo continuará assim, se não para sempre. Certo? Só mais uma brincadeira aqui pra gente passar o tempo, vídeo de sabadão, e vamos lá. Ideias? Tem ideia? Manda pra mim. Essa foi uma ideia de um de vocês. Vai mandando pra mim que as melhores, ou as que eu me sinta à vontade pra fazer, eu faço. Valeu, pessoal. Manda sua lista aqui embaixo. É nóis.